Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga, e estando ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Pode se assentar, querido, aí com um espírito de oração nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nesse lugar, através dos nossos cânticos espirituais, através da entrega da nossa alma e espírito na tua presença. E agora nós desejamos ouvir a tua palavra, que se faça presente e poderosa a voz do Espírito Santo, que nós possamos ouvir a tua voz nessa noite, que toda força humana, que toda conjectura humana e ação humana seja desfeita, e que apenas a voz do Senhor, apenas a voz do Santo Espírito seja ministrada em cada um de nós nessa noite. Fala, Senhor, porque o teu servo e a tua serva ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu li 2 textos nessa noite para nossa compreensão e reflexão. O primeiro texto de Hebreus, no capítulo 12, ele vai falar, vai trazer um foco para mim e para você. O foco, irmão, sabe aquele foco da câmera, quando você ajusta o foco? Quando você ajusta o foco para que você possa ver melhor, ou da luneta da câmera, quando você controla para que haja nitidez, para que você possa olhar com clareza. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, depois do capítulo 11, que ele fala dos homens e mulheres de fé, dos heróis da fé como nós conhecemos, no capítulo 12 ele entra falando sobre a nossa carreira, sobre a nossa carreira cristã, a nossa vida cristã, a nossa caminhada na terra. E ele dá um exemplo máximo de Jesus. Ele vai dizer que eu e você devemos ajustar as nossas lentes espirituais, o nosso foco espiritual, a nossa visão de fé, olhando bem para Jesus, focalizando em nossa visão central, Jesus, olhando para Jesus sem reservas, porque à medida que dia após dia eu e você focamos em Jesus, que é o nosso máximo exemplo, que é a nossa razão de viver, que é a nossa paixão extrema, que é o desejo da nossa alma. Como que as pessoas dizem quando elas querem uma coisa, ainda que Jesus não é uma coisa, mas só para você entender, quando as pessoas têm um desejo por algo, meu sonho de consumo, quando você quer muito uma coisa e aquilo consome a sua vida, posso dizer assim, você quer muito algo e isso consome a sua vida, você vive em função daquilo, em razão daquilo. Irmão, isso é perigoso, nós não podemos viver assim, tá? É só para dar um exemplo para você.
que esse sonho, esse desejo, essa vontade de consumo por alguma coisa se transforme em uma paixão, se transforme em um desejo por Jesus, e que Ele seja o seu maior sonho, não de consumo, mas de paixão, de desejo, de vivência, de amor, de relacionamento, a tal ponto que a sua visão esteja nele. Pastor, mas tem enfermidade? Tem luta? Tem prova? Também tem, irmão. Tem aflições no mundo? Tem. No mundo tereis aflições, ele mesmo disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse. Então no mundo tem todas essas coisas, eu e você estamos diante de todas as circunstâncias da vida, mas quando nós, irmão, ajustamos as nossas lentes espirituais nele, focando nele, preste atenção nisso, querido. Quando o seu foco está nele, tudo ao redor está embaçado, irmão, porque o seu foco está nele. Significa que você não vai olhar para a luta, você não vai olhar para a prova, você não vai olhar para o problema, porque você está valorizando o foco em Jesus. Quando você olha para Ele, quando você centraliza o seu olhar nele, o seu coração, o seu sentimento, a sua alma, o seu espírito nele, todas as coisas que estão ao redor, irmão, vão parecer desfocadas. Significa que a sua atenção maior está nele, o seu olhar maior está nele. Aí você não vai ter tempo de ficar olhando para aquilo que está acontecendo ao seu redor, que gera embaraço. Por que o escritor aos Hebreus começa falando no capítulo 12, no versículo 1, que nós temos que olhar para Jesus? Mas antes de olhar para Jesus, percebe que ele vai dizer assim: portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é o capítulo 11, são os heróis da fé, aqueles homens e mulheres que viveram uma fé extraordinária. Entre eles estão Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Estão todos aqueles homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias pela fé. Ele entra no capítulo 12 dizendo: portanto nós, aqui agora, eu e você, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí ele vai dar um foco para essa corrida, para essa carreira, que uma coisa é certa, querido, eu e você não estamos correndo em vão, eu e você não estamos caminhando em vão sobre a terra. As coisas em nossa vida não acontecem por acaso, e nem por destino, irmão. Tudo que acontece em nossa vida, por servirmos a Deus, acontece por propósito, porque caminhamos com uma vida de propósito. Nós servimos ao Senhor, nós amamos ao Senhor, nós temos uma palavra que dá uma diretriz para as nossas vidas. Então ele diz que nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Enquanto corremos, caminhamos, nós estamos com um foco, irmão, selecionado, e a nossa visão está focada em Jesus. Você já viu quando o cinegrafista bota o foco numa pessoa, em um cenário, seja de um filme, de uma novela, de qualquer evento cinematográfico, quando ele coloca o foco da câmera em uma pessoa, percebe que tudo em volta fica embaçado, porque o foco está naquela pessoa? É dessa maneira que eu e você temos que viver, querido, olhando para Jesus de uma maneira tão introspectiva, tão abundante e tão focada, que tudo em nossa volta ficará desfocado. Ou seja, tudo em nossa volta, mesmo que seja dores e problemas, ficará desvalorizado, porque o meu foco está nele. O problema é que quando nós andamos com o nosso foco desregulado, ou quando nós pegamos o foco da nossa visão e colocamos no problema, colocamos na dor, colocamos na enfermidade, na luta, na prova, na perseguição, nós desfocamos Jesus. E quando nós desfocamos de Jesus, irmão, tudo parece mais difícil, tudo fica mais complicado, tudo é mais difícil para resolver, porque nós deixamos de olhar para Ele e nós perdemos o foco. Então nessa noite, querido, o recado de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você e eu possamos ajustar o foco espiritual da nossa visão em Jesus. Amém?
E aí eu quero fazer uma pergunta, como é de praxe fazer as perguntas como sempre fazemos. Como já fiz várias vezes essa pergunta e quero fazer de novo, porque Paulo muitas vezes pregava e sempre repetia algumas coisas, porque se fazia necessário. Isso é didático, faz parte de vez em quando a gente lembrar as coisas, não é? Então tem coisas que é preciso lembrar, para que o hábito seja mudado, para que nós não possamos incorrer no erro. Por isso, querido, que muitas vezes nós fazemos as perguntas: para onde nós temos olhado nesses dias? Irmão, nós vivemos hoje, não vivemos? Até agora, estamos vivendo, até agora. E vivemos só agora. Daqui a 10 minutos nós não sabemos. Nós vivemos agora. Vivemos ontem, antes de ontem, todo o tempo que nós já vivemos. Então, todos esses dias que se passaram, para onde nós estamos olhando? Agora, nesse momento, agora, no momento que eu falo para você, para onde você está olhando? Pode ser que nós entramos aqui nessa noite olhando para alguma coisa que está lá fora, para alguém que ficou enfermo lá na sua casa, para alguma situação adversa na sua vida você está olhando. Mas preste atenção, o Senhor quer corrigir o seu foco nessa noite. O Senhor quer corrigir o seu foco. Você precisa olhar para Jesus. Amém? Se você olhar para Jesus, querido, em Jesus está a direção, em Jesus está o poder, está o sobrenatural. Quando você olhar para Jesus integralmente, tudo aquilo que está ao seu redor desfocado, querido, o que for de necessidade, o que for de problema, o que for de restauração, Jesus o fará, porque o seu foco está nele, porque você passou a olhar para ele. E quando você olha para Jesus, Jesus toca na sua vida, porque o seu foco está nele. Aleluias. Querido, muitas vezes nós nos desesperamos com situações adversas e nós passamos a olhar para aquilo, internalizamos aquilo, e aquilo mexe com toda a nossa estrutura. Por isso que nessa noite o Senhor está dizendo para você: olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Quando nós olhamos para Ele, a fé é ativada. Quando nós olhamos para Jesus, a nossa fé é acrescentada. Quando nós olhamos para Jesus, nós crescemos em fé, nos tornamos um gigante espiritual, um homem, uma mulher de Deus, cheio de fé e de autoridade, porque o nosso foco está no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, no Deus vivo, no Jesus glorioso. Aleluias! Ele é o consumador da fé. E o autor aos Hebreus diz que ele é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Ele desprezou todas as afrontas ao seu redor. Sabe qual que era o foco de Jesus, irmão? Era a cruz. Primeiro o seu Pai, primeiro Deus, depois a cruz. A cruz era o foco de Jesus. A visão de Jesus estava na cruz. E por causa da cruz, pelo o gozo que lhe estava proposto depois da cruz, era me ver aqui, te ver aqui salvo, era fazer uma obra de reconciliação, era me curar você, transformar as nossas vidas, nos salvar. Pelo gozo que lhe estava proposto em ver esta obra, Jesus suportou a cruz e desprezou todas as afrontas que vieram contra ele. Jesus desprezou tudo aquilo que veio contra ele, todas as afrontas, para ir à cruz. Ele não perdeu o seu foco, porque havia um gozo na alma de Jesus, um gozo que estava proposto: me ver e te ver de pé diante da presença dele. Por isso, querido, nessa noite, olhe para Jesus. Agora eu quero usar o texto de Lucas no capítulo 6, para que você possa entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Lucas registra um fato real, uma história verídica, que Jesus entrou na sinagoga, como em muitas vezes, como está no texto, versículo 6 diz: aconteceu também em outro sábado, que entrou numa sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e fariseus atentavam nele, ou seja, eles estavam olhando para Jesus, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar.
Preste atenção, querido. Jesus entra na sinagoga neste sábado, como ele tinha entrado no sábado passado e no retrasado. Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Assim como Jesus está aqui nessa noite, Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou no meio deles. Amém? Jesus está aqui, querido, amém? Ele está aqui pelo seu Espírito Santo. Ele está aqui em mim, está aí em você. O Senhor está aqui. Jesus entrou na sinagoga naquele dia para ensinar. Jesus entrou aqui nessa noite para nos ensinar. E quando Jesus entra na sinagoga, a Bíblia diz que os fariseus eram os doutores da lei, eram os religiosos da época, ficaram olhando para Jesus. E aqueles homens ficaram olhando para Jesus se ele curaria no sábado ou não. Havia um interesse não pela cura que Jesus faria em benefício de alguém, mas havia interesse em acusar Jesus, em falar alguma coisa contra ele, em denunciá-lo contra a sua própria nação. Então os fariseus focaram em Jesus. Só que o foco dos fariseus era um foco interrogativo, em um aspecto de querer acusar Jesus, como se Jesus estivesse fazendo algo errado. Então eles estavam olhando para Jesus, se Jesus curaria no sábado ou não. Sabe por quê? Porque Jesus curava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Jesus não tinha dia para curar, irmão. Todo culto que ele estava, ele curava. Toda sinagoga que ele entrava, ele curava. Todas as almas que ele encontrava, que precisavam de cura na alma ou no corpo, ele curava. Mas era sábado, e sábado não podia trabalhar, e curar era trabalhar, na cabeça deles. Então eles ficaram olhando para Jesus, irmão, com seus olhos fitos em Jesus. Vamos ver se ele vai curar, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa aqui, e nós pegamos ele no pulo. Mas o texto diz, Lucas continua narrando e dizendo: os escribas e fariseus atentaram nele se curaria no sábado, para achar do que o acusar. Olha o foco distorcido desses homens, o foco distorcido sobre Jesus. Quantos têm um foco distorcido sobre a pessoa de Cristo? Aqui está um foco errado sobre Jesus, por causa de costumes humanos, por causa de tradições humanas, por causa de regras de homens. Estava olhando para Jesus. E Lucas continua narrando o versículo 8: mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha uma mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então dentro da sinagoga naquele dia, tinha um homem com a mão mirrada. Lucas faz questão de registrar que era a mão direita. A mão mirrada era uma mão atrofiada, uma mão que não podia trabalhar, não podia pegar, uma mão que não podia produzir. E aquele homem estava dentro da sinagoga ouvindo Jesus ensinar. Então Jesus, a Bíblia diz que conhecendo o coração dos fariseus, sondando a mente, Ele é Deus que vê todas as coisas dentro de mim e de você. Assim como agora, preste atenção, agora, nesse momento que vos falo, Jesus está vendo o seu pensamento, está lendo o seu coração, através do Santo Espírito dele. Ele está conhecendo a sua necessidade, Ele está vendo a sua fragilidade, Ele está vendo os seus desejos, intenções, Ele está vendo o que você precisa e necessita, Ele está olhando no íntimo da sua alma. Jesus, quando olhou para aqueles homens, Ele viu no coração dos fariseus algo muito negativo, algo muito ruim estava passando no coração daqueles homens. Mas havia um outro homem sentado na sinagoga que tinha uma mão atrofiada. Havia um homem que estava dentro da sinagoga com um problema na sua vida. E o olhar daquele homem para Jesus, irmão, era especial. O olhar daquele homem para Jesus era um olhar de expectativa, porque algo aconteceria com ele. Aleluia. Então Jesus se volta para ele, e a Bíblia diz que Jesus o manda levantar e se pôr de pé no meio. Porque não sei se você sabe, a sinagoga, tipicamente elas eram redondas, e as pessoas se assentavam ao redor, e havia um local, um posicionamento onde estava a cadeira do rabi, do mestre,
ali do líder da sinagoga, entre o círculo da sinagoga, e as pessoas sentavam em volta. E Jesus então chama ele e diz: põe-te em pé aqui no meio. Jesus o coloca no meio, para que todos possam ver, para que todos possam presenciar o que Jesus vai fazer. Sabe, querido, porque o que Jesus vai fazer na sua vida e na minha vida vai ficar notório, não vai ficar escondido. O que Ele vai fazer para que todos possam ver. Sabe por quê? Para que Ele seja glorificado, o nome dEle seja exaltado e você seja levantado. O homem se coloca de pé no meio e Jesus diz algo para ele extraordinário. O versículo 10 diz que, olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Olhando para todos ao redor, assim como Jesus está olhando para cada um de nós nessa noite. Jesus apontou aquele homem, Jesus apontou para ele e disse: estende a sua mão. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmão? Mostra o seu problema, mostra a sua dificuldade, mostra a sua enfermidade, mostra a sua dor, mostra o seu impedimento, mostra a sua fragilidade, mostra as tuas impossibilidades. E todos estavam vendo o que Jesus ia fazer. Jesus estava restaurando aquela vida, Jesus estava restaurando o trabalho daquele homem, Jesus estava restaurando a casa daquele homem, Jesus estava restaurando a família daquele homem, Jesus estava restaurando a estima daquele homem, Jesus estava restaurando o coração daquele homem, Jesus estava tocando na alma daquele homem e restituindo a sua vida. Jesus está aqui nesta noite para restaurar a sua vida, para restaurar o seu coração, restaurar a sua casa, a sua família, para restaurar aquilo que está atrofiado, querido, em nome de Jesus. Jesus está dizendo: estende a tua mão, estende aquilo que está atrofiando a sua vida, eu vou te curar nessa noite. Aleluias! Estende a tua mão nessa noite, estende, mostra aquilo que está atrofiado, mostra aquilo que tem trazido impedimento em você, que não tem permitido você levantar-se. No mesmo momento, a mão do homem ficou sã como a outra, a vida dele foi restaurada, ele retomou a sua vida, porque é isso que Jesus faz comigo e com você. Jesus faz, querido, com que eu e você tenhamos uma vida restaurada, uma vida restaurada. A Bíblia também diz que Jesus, em um outro sábado, entrou na sinagoga, assim como Ele está aqui nessa noite na igreja, e a sinagoga era uma igreja do passado. Jesus entrou na sinagoga, e sabe o que havia naquele momento? Havia uma mulher idosa, uma senhora crente, uma mulher que adorava ao Deus de Israel, uma serva de Deus, uma mulher que desejava pelo Senhor. Mas aquela mulher idosa, ela era encurvada, e ela era tão encurvada que ela não conseguia olhar para cima. A Bíblia diz que havia nela um espírito de enfermidade que a deixava rendida, prostrada, e ela tinha uma vida limitada, uma vida confusa. Mas sabe onde que ela estava, irmão? Ela não estava reclamando, ela não estava murmurando, ela não estava esbravejando. Aquela mulher estava dentro da igreja. Sabe, querido, muitas vezes nós temos problema, irmão. Quem não tem problema aqui não podia estar aqui, tinha que estar no céu. Todos nós temos problemas, e Jesus sabe de cada um dos seus problemas. E que bom que nós estamos aqui nessa noite, porque aquele homem com problema foi lá onde Jesus estava, aquela mulher com problema foi lá onde Jesus estava. Sabe o que aconteceu? Jesus entrou na sinagoga de novo para ensinar. Que todas as vezes que eu e você vamos diante de Jesus, irmão, Ele nos ensina para nos curar, para nos sarar, para nos levantar,
porque é esse lugar que Ele nos quer, de cabeça erguida, como filhos amados, filhos triunfantes, que tem um Pai. Jesus viu aquela mulher dentro da sinagoga encurvada, e a sua paixão e misericórdia foi tão grande, que Ele olhou para aquela mulher. A Bíblia diz que Ele repreendeu o espírito de enfermidade que estava nela, e na mesma hora, depois de tantos anos encurvada, tantos anos atrofiada, olhando para a terra, na mesma hora, quando Jesus repreende o espírito de enfermidade, ela se levanta e ela começa a olhar para o céu, ela começa a glorificar a Deus, ela começa a exaltar a glória de Deus. Jesus mais uma vez é adorado, o céu mais uma vez se move, e naquele momento mais uma alma é restaurada. Aleluias! Sabe, querido, esse é o lugar que nós devemos estar. Jesus é o dono da igreja, Ele é o dono seu, Ele é o meu dono. Quando Ele está na nossa casa, irmão, atrofiamento não fica em nossa vida. Quando Ele está na nossa casa, espírito de enfermidade não domina a nossa vida. Quando Jesus está no nosso coração, no nosso lar, na igreja, o milagre é presente, a obra é extraordinária. Aí deixa eu falar para você, irmão, nos dois momentos, seja na vida daquele homem que tinha a mão atrofiada, e seja na vida da mulher que estava encurvada, havia homens que não queriam a vitória desses dois. Sabe, na vida da mulher havia homens olhando para Jesus, tentando desfocar o propósito de Jesus, tentando impedir Jesus de fazer a obra. O diabo muitas vezes, querido, tenta contra as nossas vidas para impedir a obra de Deus. Há pessoas que se levantam contra as nossas vidas como instrumentos de Satanás para impedir a obra de Deus. Há situações que se levantam em nossa vida, adversidades, problemas, para tentar impedir a obra de Deus. Há N situações e coisas que podem se levantar, embaraços de pecado, para impedir a obra de Deus. Mas deixa eu falar para você, irmão, você entrou na sinagoga nessa noite, amém? Nós entramos na sinagoga nessa noite, Jesus está aqui. Ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém poderá impedir o agir de Deus nas suas vidas. Nem diabo, nem homem, nem circunstância, nem enfermidade, nem dor, nem problema, nada poderá impedir o agir de Deus em nossa casa, em nossa família. Preste atenção, um dado importante, porque eu e você viemos à igreja, porque eu e você viemos aonde Jesus está. Ah, pastor, mas Jesus está na minha casa, está na minha vida, Jesus está em todos os lugares. Está, irmão, mas preste atenção, nós nos reunimos para adorá-lo, nos reunimos para reconhecê-lo, nos reunimos para engrandecer esse nome que é sobre todo nome, nos reunimos para dar o culto a Ele, nos reunimos pois reconhecemos o quanto somos dependentes dEle. E é nessa hora que Jesus, Ele vai fazer eu e você notório diante dos homens. Ele vai dizer: vem cá, vem para o meio, sai daí da limitação, sai daí, vem aqui para o meio, eu vou fazer alguma coisa nova na sua vida. Eu quero falar, estou falando profeticamente nesta noite. Deus vai fazer algo novo na sua vida por esses dias. Recebe, querido, no nome de Jesus. Se você crer numa palavra profética, Deus vai fazer algo novo na sua vida por esses dias ainda no nome de Jesus. Recebe esta palavra da parte de Deus, do alto para a sua vida, porque você entrou na sinagoga, Jesus está colocando você no meio, está dizendo: estende a sua mão, te coloca de pé, eu estou fazendo algo renovador e transformador na sua vida. Aleluias! E preste atenção, irmão, o que Deus está fazendo na sua vida vai tocar o seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua casa, sua mãe, seu pai, sua família, os seus vizinhos. Vai tocar todo mundo ao seu redor. Assim como aquele homem, a sua mão estava atrofiada, mas quando ele chegou em casa, irmão,
Quando ele chegou em casa, ele chegou com um outro homem. Já não era o mesmo homem, porque não era mais a mesma mão. Ele chegou com as duas mãos perfeitas, porque foi assim que Deus o fez. Aquela mulher idosa que estava buscando a Deus na sinagoga, em tantos anos buscando e buscando e buscando, talvez alguém dizia assim: de novo essa coitada aqui, com a cabeça baixa aí, prostrada, olhando para o chão de novo. Mas ela estava lá buscando a Deus. E chegou o dia de Deus apontar para ela, irmão. Chegou o dia de Jesus a colocar no meio. Chegou o dia de Jesus fazer a obra na vida dele, na vida dela. Aleluias! Olha a importância, irmão, de eu e você estarmos olhando para Ele, porque eu não sei, você não sabe que hora que Ele vai fazer. Ele pode fazer agora, Ele pode fazer meia-noite, Ele pode fazer nessa madrugada, Ele pode fazer amanhã cedo. Aleluias! E quando ela chegou em casa, irmão, ela andava assim. Quando ela chegou em casa, ela chegou assim. Ela chegou adorando a Deus. E quando todos olharam para ela, talvez os filhos, os netos, os bisnetos, olharam para ela e disseram: a avó está de pé, a avó está olhando para cima, a mãe mudou, a mãe melhorou, a mãe sarou, a mãe curou. Sim, porque Jesus a colocou no meio e Jesus a tocou de maneira sobrenatural. E tudo que Jesus faz, irmão, Ele faz com perfeição. Tudo que Ele faz com grandeza. Não vai ficar nada para trás, irmão. A obra é perfeita, amém? Porque o Deus é perfeito, e tudo que Ele faz com perfeição. Aleluia. Jesus nessa noite está chamando você para o meio. Mas aquele homem podia dizer assim: ah, mas eu tenho vergonha, não vou deixar ninguém ver minha mão. Eu tenho vergonha desse atrofiamento. Eu tenho vergonha dessa situação na minha vida. As pessoas zombam de mim, as pessoas me humilham por causa disso. Olha lá a mão dele, olha lá, coitada, daquele jeito. Eu tenho vergonha disso. Mas deixa eu falar para você, querido, Deus, ao contrário dos homens, Ele expõe você para te levantar, não para te envergonhar. Jesus diz para o homem vir no meio, porque Jesus faria uma obra extraordinária. Não era para envergonhá-lo, era para restaurá-lo.